Paz, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Nesta oportunidade iremos tratar sobre o seguinte tema: qual é o maior ministério? Isto mesmo, qual é o maior ministério? Para isso iremos ler lá em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 6 somente: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Mateus 6 e versículo 6, na nova tradução da linguagem de hoje. Vamos ler mais uma vez? Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Isto é um grande conselho que Jesus nos deu. Sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Alguém pregou essa palavra, nós decidimos aceitá-la. A partir de então, nós passamos pelo processo de conversão e santificação. Nós nos entregamos a Cristo quando fazemos isso de todo o nosso coração, imediatamente somos santificados, passamos a ser moradas do Espírito Santo. E Deus nos dá ministérios. E Deus nos dá dons para que possamos servi-lo, para que possamos estar fazendo a sua obra, sabendo que, uma vez que nós somos salvos, somos usados para salvar a partir de então. Uma vez que nós somos libertos, passamos a ser usados para a libertação de outras pessoas, uma vez que Deus nos cura, seja de problemas na alma, seja de problemas físicos, nós passamos a ser usados para a cura de outras pessoas. Porém, existe um ministério a se destacar, além daqueles que foi citado, que é o ministério de louvor, o ministério de pregação e a liderança. Existe o ministério da intercessão. Intercessão é um tipo de oração, e oração nós sabemos que é o ato de falar com Deus. E por que poderíamos destacar o ministério da intercessão? Primeira razão, quando nós intercedemos, não há plateia perante os homens, mas somente perante Deus. Isto mesmo, quando nós intercedemos, não há plateia perante os homens, mas somente perante Deus. É isso que Jesus está dizendo e que Mateus escreve para nós. Mas você, quando orar, a intercessão é um tipo de oração. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Ninguém está ali para te aplaudir. Ninguém está ali para te criticar. Mas Deus está vendo aquilo que você está fazendo. E é isso que Jesus nos incentiva. Antes de ele ensinar, se você for ver os próximos versículos, Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, uma oração modelo. Antes dele ensinar ao mundo a oração modelo, ele fala: vá para o seu quarto, vá para a tua intimidade, em segredo. E em segredo, fale com Deus e ele te dará a recompensa. É por isso que é o maior ministério, porque não há plateias, mas o Deus Todo-Poderoso está vendo o nosso clamor. Mas o Deus Todo-Poderoso está recebendo cada uma das nossas palavras. Mas o Deus Todo-Poderoso, nesse momento, está recebendo a nossa adoração, porque a adoração também é um tipo de oração. E nós podemos entender ainda uma segunda razão porque o ministério da intercessão é o maior ministério que existe. Quer saber qual é essa segunda razão? Tudo começa pela intercessão. Isto mesmo que você acabou de ouvir. Tudo começa pela intercessão. Para Deus levantar um pregador, alguém intercedeu, às vezes na madrugada, no silêncio do seu quarto, e disse: Senhor, levanta um pregador, levanta uma pregadora. Para Deus salvar alguém em uma igreja, em uma congregação, em um culto de rua, alguém orou: Senhor, salva mais pessoas. Alguém foi no segredo do seu quarto e disse: Senhor, salva.
aumenta o número de salvos, aumenta o número de libertos para Deus curar. Alguém pagou o preço da intercessão na calada da noite, no silêncio do seu quarto, onde não há plateia, disse: Senhor, cura pessoas da alma. Senhor, cura fisicamente, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Então podemos entender nesse segundo ponto que tudo começa pela intercessão. E em terceiro e último ponto, porque o maior ministério existente é da intercessão, é que interceder é uma verdadeira prova de amor. Interceder é uma verdadeira prova de amor. Recapitulando, intercessão é um tipo de oração. Existem vários tipos de oração e muitas vezes só sabemos praticar a oração da petição, onde só queremos pedir. Mas nós podemos, por exemplo, ao orar, adorar a Deus. Podemos, por exemplo, ao orar, meditar na palavra do Senhor. E podemos, inclusive, interceder. É quando eu deixo de orar somente por mim e por aqueles que estão perto de mim e começo a me importar com o meu irmão. Abençoa, Senhor, o ministério do meu irmão. Abençoa a sua família. E assim você vai ter uma lista de pessoas para orar, e quando você perceber, a oração se torna prazerosa, a oração se torna uma fala tão interessante. Não é aquela oração curta de 10, 15 minutos. Não quer dizer que Deus não possa ouvir pequenas orações, mas a intercessão aumenta o nosso tempo de falar com Deus e é uma verdadeira prova de amor. Enquanto o seu pastor, o líder eclesiástico, está cuidando da igreja, você está no silêncio do seu quarto intercedendo por ele e ele nem sabe. Enquanto o seu líder de ciclo de oração, enquanto o seu coordenador de departamento está lá cuidando daquilo que Deus colocou nas suas mãos, você está no silêncio do seu quarto pedindo por ele, pedindo pela vida dele. Ou então, o seu irmão na igreja, então o seu vizinho, outros membros da sua família, enfim, interceder é amar. Quem ama, intercede. Quem intercede, ama. E é por isso que nós podemos entender que a intercessão é o maior ministério que existe por pelo menos 3 razões. A primeira é que ao interceder não há plateia, mas o Deus Todo-Poderoso nos vê. E segundo é que tudo começa pela intercessão. Antes de Deus fazer algo dentro da sua igreja, alguém pagou o preço em oração, no segredo do seu quarto. E, em última instância, recapitulando aquilo que nós vimos, a intercessão é um ato de amor. Quem ama, intercede. E quem intercede, ama. Que nós possamos continuar em oração contínua. Paulo orienta a igreja de Tessalônica: orai sem cessar. Nunca devemos parar de orar e sempre devemos interceder. Que o Senhor Jesus continue a nos abençoar hoje e sempre. Amém.